Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje eu vou responder uma pergunta. Pode ser árbitro mediador? Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vou responder uma pergunta. Eu dando uma palestra ontem me fizeram essa pergunta e eu achei bem interessante trazer essa pergunta aqui para o nosso programa Momento Arbitragem, porque eu acho que pode ser útil a esclarecer a dúvida de muitas pessoas. E a pergunta foi: professor, pode ser árbitro mediador? Ou seja, o sentido da pergunta foi: alguém pode atuar como árbitro e mediador? Sim, pode, mas em situações distintas. O mesmo profissional pode atuar como árbitro nos conflitos em que venha a ser escolhido para ser o árbitro, e pode, se ele tiver a formação para isso, a preparação adequada, também atuar como mediador em outros conflitos. O que não pode é aquele que foi designado para ser árbitro atuar naquele mesmo caso como mediador. Ou seja, se ele atuou como mediador, ele não poderá ser árbitro, porque é o que dispõe expressamente o artigo 7º da Lei de Mediação, a Lei 13.140 de 2015, criando esse impedimento. Quem atuou como mediador não poderá atuar como árbitro. Você me pergunta, mas por quê? Qual o problema disso? Existe uma razão muito lógica que justifica não poder atuar como árbitro quem atuou como mediador sobre o mesmo conflito. E qual é essa explicação lógica? É que o mediador e a mediação propriamente dita, ela está submetida a alguns princípios que orientam a mediação. Um desses princípios é de independência e o outro princípio é de confidencialidade. Bom, isso quer dizer, em outras palavras, que o mediador ele está independente daquele que vai decidir o caso não aconteça uma solução por consenso, ou seja, ele é independente do juiz de direito no caso da mediação judicial, ou ele é independente do árbitro no caso de uma arbitragem. Para que essa independência? Aí encontra o outro princípio, que é o princípio da confidencialidade. Por que essa independência? É exatamente porque a confidencialidade assegura as partes que estão na discussão de que podem pôr as cartas na mesa, podem falar todas as verdades inteiras, não apenas as meias verdades. Ou seja, elas podem abrir seus corações e falar tudo aquilo que talvez não dissessem no papel em um procedimento contencioso. E está protegida toda essa conversa pela confidencialidade. Ou seja, se elas fossem para um procedimento contencioso, provavelmente ela não abriria totalmente essas informações por temer que essa informação pudesse influenciar aquela pessoa que vai julgar e essa influência pudesse ser contrária ao seu próprio interesse. Então, naturalmente, que na mediação, por permitir a busca de uma construção de consenso, as pessoas podem falar livremente o que desejarem e toda essa conversa estará protegida de sigilo. E com a independência de que o conteúdo dessa conversa não chegará à pessoa que está incumbida de julgar aquele conflito. Exatamente para que ela não se influencie, por exemplo, porque uma das partes disse em algum momento, admitiu em algum momento parte daquilo que está sendo alegado pela outra parte, ou até totalmente aquilo que está sendo alegado pela outra parte, mas que numa discussão contenciosa ela não falaria isso, utilizaria dos seus argumentos de defesa técnicos apropriados que pudesse utilizar, mas não falaria isso, ou seja, ela não quer ter que revelar determinadas situações que chegue ao conhecimento de quem vai julgar, porque essa pessoa poderia ficar influenciada. Então, como a mediação está submetida ao princípio da confidencialidade e o da independência, significa dizer que toda a informação está protegida. E a independência significa dizer que isso não chegará àquela pessoa que vai julgar. Por isso que quem atuou como mediador não pode atuar como árbitro, porque naturalmente tomou contato com informações confidenciais que podem gerar influência na formação da convicção e, claro, e aí está comprometida já
a sua atuação como árbitro, porque teve acesso a informações efetivamente protegidas e, portanto, está inviabilizado de decidir aquele conflito no mérito. Então essa é a razão lógica. E a razão legal é o artigo 7º da Lei 13.140, impede que o mediador atue como árbitro. Então a pergunta é, pode ser árbitro mediador? Sim, pode ser a mesma pessoa, pode ser árbitro e pode ser mediador, de casos diferentes, desde que tenha qualificação para atuar nas duas posições, em casos distintos pode atuar, mas jamais atuando no mesmo caso. Então é isso. Você gostou da resposta, da pergunta? Tem uma dúvida também? Manda para mim, vou ter grande prazer de interagir contigo. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Tem uma crítica construtiva, uma dúvida, uma sugestão de pauta, ou até mesmo um elogio, por que não? Vou gostar também de ouvir os bons elogios. Apresente para mim, interaja comigo, vou ter grande prazer de falar com você também. E no mais, você já sabe, me encontra aqui no Momento Arbitragem toda semana. Aproveita agora e se inscreva no nosso canal Momento Arbitragem. Grande abraço para você, até o próximo programa.